Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas melhores leituras de 2025. Foram muitas, temos aqui mais de 15 livros para conversar hoje. No final desse vídeo eu também compartilho quais foram as minhas duas maiores decepções do ano. Eu acho que com o tempo fica cada vez mais difícil da gente se decepcionar ou escolher livros que a gente não gosta, que a gente não vai gostar, né? Mas teve aí uma decepção muito grande de um livro que eu efetivamente terminei e um livro que eu não sei nem se eu vou terminar de tão difícil que tá sendo essa leitura, mas enfim, vou compartilhar com vocês no final desse vídeo. Agora eu vou fazer meio que na ordem cronológica das minhas leituras, então vou compartilhar com vocês. Foi muito legal fazer essa lista, porque serviu como uma retrospectiva do meu ano também, não só nas leituras, mas a cada leitura eu fui lembrando de como estava a minha vida naquele momento, totalmente diferente de agora. Então, caso você nunca tenha feito isso, e se você tem aí algumas leituras no seu ano, recomendo muito que pare um pouquinho nesse final de ano, né, e pense quais foram as suas melhores leituras, o que você estava vivendo quando leu aquele livro, se algo mudou em você por conta daquele livro. Eu acho que é bem interessante de fazer esse retrospecto aí. Enfim, vamos à minha lista. Um livro que eu li lá no início do ano e que pra mim foi muito surpreendente, positivamente falando, né, foi meu primeiro Philip Roth, que foi O Homem Comum dele, esse livro bem curtinho aqui, que basicamente, acho que uma novela pelo tamanho dele, a gente acompanha desde o enterro desse homem comum, que a gente não sabe nem o nome dele, de tão comum que ele é, dessa vida tão comum. E ele teve uma vida bastante comum, como é de se esperar. Ele tem um irmão que é mais velho que ele, mas que parece fisicamente melhor, tem menos doenças, tem mais sucesso na vida. Ele se casou algumas vezes, teve filhos, mas só teve ligação mesmo com uma filha, que foi quem esteve mais presente no final da vida desse homem comum. Então a gente acompanha algo que é muito mais próximo de nós, porque afinal esse é um livro de 2006, não faz muito tempo que o Philip Roth faleceu. E aqui a gente tem aquela ideia da pessoa que vive a vida de uma forma que talvez não tenha aproveitado tão bem o seu próprio tempo, que teve seus sonhos, mas não os realizou, que se sente muito impotente em vários âmbitos, enfim, por conta da velhice, por conta das doenças que vão chegando para ele. Então é algo que faz a gente pensar muito sobre como a gente quer chegar, eu acho que especialmente na velhice, e o que a gente tá fazendo com a nossa própria vida. Esse tipo de livro costuma me chamar bastante atenção, vocês vão ver que nessa lista tem bastante livro nesse sentido. E foi uma leitura muito boa de se fazer, assim, é um livro bem gostoso de ler, apesar de ser pesado em muitos momentos por conta da temática, né? Mas foi uma leitura que me surpreendeu bastante e que ficou comigo por um tempo, assim, digerindo essas informações e pensando muito sobre ele. Então, fica aqui uma leitura que me marcou muitíssimo, que foi lá no início do ano, que tá aqui nessa lista. Agora uma releitura, que foi a releitura que eu fiz de Antígona, do Sófocles, uma peça grega, que eu já tinha lido na faculdade, provavelmente todo mundo que fez direito fez a leitura dessa peça na faculdade, justamente porque ela traz essa discussão sobre a justiça natural versus a justiça dos homens. Eu gostei muito de reler, especialmente nessa edição aqui, que é uma edição muito completa, tem um texto introdutório, tem muitas notas, enfim, é de fato uma edição que vai aprofundar muito esse texto. E a figura da Antígona é uma figura interessantíssima, tudo que ela representa, e especialmente nesse aspecto da liberdade versus o Estado totalitário, que é uma interpretação possível aqui quando a gente lê essa peça. Então eu gostei bastante dessa releitura, inclusive fiz um vídeo só para essa peça aqui. É engraçado porque é até uma coisa que eu vejo assim nos vídeos, no alcance aqui dos vídeos do canal, que quando eu falo sobre peças ou quando eu falo sobre mitologia, é algo que não chama tanta atenção quanto outros livros, calhamaços, mas a profundidade que a gente consegue nessas peças é muito grande, tanto é que tem aí o vídeo de mais de 20 minutos só falando sobre essa peça, que é metade dessa edição aqui. Então vale a pena dar uma chance, eu sei que muita gente tem um pouco de receio com ler teatro, ou mesmo textos mais antigos, né? E esse livro aqui é simplesmente maravilhoso, especialmente nessa edição que eu recomendo bastante para vocês. Outro livro que rendeu um vídeo aqui no canal de meia hora comentando detalhadamente esse livro minúsculo foi A Cultura Importa, do Roger Scruton, porque esse livro aqui basicamente sintetiza muito daquilo que eu penso sobre cultura, sobre civilização, sobre a importância da gente
valorizar a nossa cultura, valorizar aquilo que realmente importa, como bem diz Roger Scruton aqui. Eu gosto muito dele, foi um filósofo britânico também, faleceu há não muito tempo, que fala muito sobre o conservadorismo britânico, desse ponto de vista dele, e ele é um filósofo que fala muito sobre beleza, sobre arte, sobre música também, então eu gosto muito da forma com que ele abrange todas essas coisas. E sempre que eu leio um livro dele, eu vejo que ele tem uma capacidade de trazer a filosofia para uma linguagem mais acessível, com explicações mais acessíveis para nós, pessoas que não entendemos muito sobre filosofia. Então acaba que sempre que eu leio algo dele, eu fico mais interessada por esse tema, e esse livro fez isso também, me fez pensar muito, rendeu muita coisa, rendeu texto, rendeu vídeo, né, de meia hora, enfim. É um livro que é bem curtinho e é fácil de ler também, mas que agrega muito na nossa vida e que faz a gente pensar sobre muitas coisas que importam. Então vale a leitura e vale também assistir ao vídeo, que eu acho que eu sintetizei bastante do que eu encontrei aqui nesse livro. Agora uma leitura que provavelmente foi uma das maiores surpresas do ano, porque eu não esperava e eu fui fazer uma leitura despretensiosa desse livro aqui, de fato. Eu peguei para ler no Kindle, numa viagem que a gente fez ali de ônibus. Eu precisava de um livro que desse para fazer na viagem de ida e volta, assim. Peguei esse livro para ler, até por muitas recomendações que eu recebi aqui nos comentários. Teve um comentário específico que falou para eu trazer vídeos sobre o movimento de autores católicos franceses. E dentre esses autores está François Mauriac. E aí eu li esse livrinho aqui, que é o Thérèse de Queroz. Também tem um vídeo específico para ele aqui no canal, de tanto que eu amei esse livro. Porque aqui, basicamente, nós temos um livro dividido em duas partes. A primeira parte é quase que um fluxo de consciência, mas não é um fluxo de consciência. Ele, inclusive, o Mauriac, né, fala que se inspirou no cinema mudo, ali do início dos anos 20, né, que esse livro é do século 20. E aí ele faz, assim, uma série de imagens na nossa cabeça dos pensamentos da Thérèse. E ela acabou de ser absolvida de um crime de tentativa de assassinato do próprio marido, e ela está voltando para casa para encarar esse marido também. E até a metade do livro é basicamente isso, assim, a gente vai acompanhando todos esses pensamentos e ela tentando pensar por que ela fez aquilo e tentando colocar, assim, uma linha cronológica para explicar para o marido tudo aquilo que aconteceu com ela. E já no meio da história, ela efetivamente encontra ele e eles vão ter uma espécie de confronto, mas não é um confronto, uma discussão, uma briga propriamente dita, mas um confronto de princípios, um confronto de pensamentos, um confronto de ver a vida, que é muito impressionante. Então, a contraposição desses dois personagens foi algo que me impressionou bastante. Até hoje eu estou impressionada com essa personagem aqui. E o Mauriac, por ser, então, esse autor católico que resgata algumas coisas para a literatura nesse sentido, ele vai falar muito sobre redenção, vai falar muito sobre perdão também. Então são temas bem caros a ele e que estão aqui nessa obra com esse estilo diferente de escrita. Então eu fiquei muito impressionada, já quero ler tudo desse autor. Inclusive coloquei o Nó de Víboras na minha lista para 2026, justamente porque, né, fiquei impressionada com a escrita dele. E foi um livro, assim, que me impressionou muito. Foi um dos livros mais impressionantes, como vocês podem ver, de 2025. Recomendo muito, deveria ser mais comentado por aqui. Bom, eu acho que esse aqui dispensa apresentações, né, esse calhamaço, que me acompanhou praticamente ali o primeiro semestre inteiro, que foi Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Nós temos alguns vídeos aqui no canal, tanto na área de membros, que foi onde eu fiz vídeos comentando as metas, né, trazendo alguns contextos, como vídeos abertos também. Eu fiz um vídeo sobre as edições que eu tenho, que é essa daqui do Clube de Literatura Clássica. Fiz um vídeo mais ou menos com uma apresentação de Guerra e Paz, o que você precisa saber para ler esse livro, e fiz um vídeo comentando as minhas impressões finais, né? Meio como uma resenha, dizendo o né, qual foi a minha experiência lendo Guerra e Paz. E foi uma experiência maravilhosa, eu fiquei completamente fissurada nos personagens aqui, fiquei nessa ambientação que o Tolstói traz muito bem. Então você se sente ali dentro, você se sente acompanhando a vida desses personagens. Guerra e Paz se passa no período das guerras napoleônicas, especialmente da invasão de Napoleão na Rússia e depois a perda, né, de Napoleão na Rússia, quando ele efetivamente foi derrotado em Moscou. E aqui, além dessa história, além de trazer personagens tanto históricos, reais, como esses personagens fictícios criados pelo Tolstói com maestria, porque poucos escritores conseguem trazer, assim,
o ser humano de uma forma tão profunda com Lev Tolstói, nós temos quase que uma filosofia dele aqui, quando ele fala sobre história, o que ele acha que é a história. Ele não acha que a história é feita da seguinte forma: Napoleão Bonaparte levantou um dia e falou, vou fazer uma batalha, e assim ele vence, depois ele perde. E a gente estuda a história com base nessas figuras e com base em pessoas importantes, mas para Lev Tolstói, a história vai muito mais próxima daquilo que é o dia a dia das pessoas, e os pequenos atos, as pequenas atitudes, e tudo isso junto forma a história, formam os eventos históricos também. Então é algo bem interessante. No final do livro tem especialmente o segundo epílogo, né, que ele vai trazer essa filosofia toda, e é bem cansativo de ler. Mas a história em si é maravilhosa, a construção dos personagens, né, como eu falei, são personagens que ficam pra sempre com a gente, assim, o Pierre, a Natasha, a Mária, enfim, são personagens que marcam, de fato. E a minha impressão com Guerra e Paz é que eu poderia passar o resto da minha vida lendo a história de Guerra e Paz. Então, embora eu discorde de muitas coisas do Tolstói, e discordei em várias leituras já de Tolstói, mas tudo isso faz parte também da história e faz parte do livro em si, obviamente, e traz um brilhantismo para o livro que o eleva, né? É quase como se, além de literatura, ele chegasse a outros níveis. E, enfim, eu amei Guerra e Paz, foi uma leitura maravilhosa, foi um dos melhores livros, sem sombra de dúvidas. Quando eu terminei esse livro, lá em maio, eu já pensei, sem sombra de dúvidas, estará na minha lista de melhores leituras. Porque o que Tolstói fez aqui foi impressionante. E falei, poderia continuar lendo a história desses personagens impressionantes até hoje e continuaria lendo pro resto da minha vida. Voltando para não ficção, esse livro eu comento que é um divisor de águas nos meus estudos e no meu entendimento da história, no meu entendimento do século XX, que é A Sagração da Primavera, do Maurice Hastings. Esse livro aqui basicamente vai te explicar o que a Primeira Guerra Mundial tem a ver com os movimentos artísticos do início do século XX. E aqui eu acho que foi a primeira vez que eu entendi mais ou menos a ideia da Primeira Guerra. Sempre foi algo que me deixou muito intrigada e me deixou muito confusa também, porque a Segunda Guerra é muito mais fácil, né, de entender o que está acontecendo ali, e nós estudamos muito mais a Segunda Guerra. Agora a Primeira Guerra parece muito mais assim, os impérios ficaram tão grandes que eles começaram a guerrear. Aqui eu entendi o âmago da coisa, eu entendi especialmente o espírito da Alemanha, que envolve tanto o passado romântico, o passado do movimento romântico, que é tão mencionado, tão estudado especialmente na literatura, com aquilo que vem a ser um império meio moderno, assim, algo que vem muito de tecnologia, de industrialização também, tudo aquilo que Berlim acaba representando. Enfim, foi um livro que me abriu os olhos para muitas coisas, me fez entender muito melhor esse espírito alemão que a gente vê tão retratado mesmo na literatura. Foi por isso que, a partir da leitura desse livro, eu me senti muito mais apta a entender Thomas Mann, a entender a Montanha Mágica, a entender A Morte em Veneza, porque eu vi ali, de fato, um autor alemão que no início era favorável à Alemanha na Primeira Guerra, justamente por ter dentro de si muito desses princípios que os alemães levaram para a Primeira Guerra, de levar esse espírito alemão para o mundo, de modernizar e, ao mesmo tempo, trazer esse ímpeto jovem de revolução, mas uma revolução não no sentido, quando a gente pensa em Revolução Russa, uma revolução no sentido de mudar tudo e de alterar as ordens que vigeram naquela época, que representavam muito também a própria França e a própria Inglaterra. Então, enfim, esse livro foi incrível nesse sentido e é uma leitura muito boa de se fazer também, porque o autor escreve muito bem. Não é aquele tipo de livro de história que você fica cansado de ler, porque é muita informação, ou só informação jogada ali. Não, ele vai te trazendo, de fato, um encadeamento assim, de ideias, de lógica, que é espetacular. Recomendo muito a leitura, se você tem interesse em Primeira Guerra Mundial. Depois de algumas tentativas de ler esse livro, eu finalmente concluí e eu fiquei meio obcecada, assim. Eu lembro que eu terminei num sábado e eu passei o domingo inteiro lendo sobre esse livro, vendo interpretações, pensando o que ele poderia representar. Eu estou falando de A Metamorfose, do Franz Kafka. Também fiz um vídeo depois sobre esse livrinho e esse livro, acho que todo mundo já ouviu falar, né, sobre A Metamorfose do Kafka como
o homem, que é o Gregor Samsa, acorda metamorfoseado num grande inseto. Geralmente a gente pensa numa barata, mas enfim, aqui a tradução inclusive coloca como uma grande praga. E as pessoas ao redor, ao invés de achar absurdo que ele se tornou um inseto, meio que vão jogando ele para um quartinho e vão deixando esse problema para lá. E essa metamorfose pode representar um monte de coisa. E foi justamente que eu quis explorar no meu vídeo sobre a metamorfose, o que eu acho que representa e o que pode representar. O Kafka é um autor muito interessante, com uma vida muito interessante, né? Ele vai nascer numa praga que pertence ao Império Austríaco. Ao mesmo tempo, ele vem de uma família judia, ele escreve em alemão. Então, ele representa muito também do grande problema do homem do século XX. Então, tudo isso eu também quis explorar um pouquinho mais lá no vídeo. Não vou me estender tanto mais aqui. Mas se você nunca leu A Metamorfose, vale a pena ter esse desconforto. E é algo que eu, inclusive, falo naquele vídeo, porque eu senti muito desconforto lendo A Metamorfose, e essa é a ideia do Kafka. Todo livro do Kafka, eu acho, tem isso, pelo menos o que eu já conheci dele, tem essa ideia de desconforto mesmo. Mas é um desconforto que te faz pensar muito, que te leva muito longe. Então é um desconforto que vale muitíssimo a pena. Depois eu li um livro que também foi uma grande surpresa, que, assim como Thérèse de Queroz, eu fui ler sem expectativa, sem saber o que o livro ia me trazer. E aí veio A Época da Inocência, da Edith Wharton, e me trouxe outra obsessão, porque é outra autora que eu quero muito ler. Eu quero muito ler A Casa da Alegria, ao mesmo tempo fico com dó de ler esse livro, porque eu sei que é considerado um dos melhores dela e tal. E aí eu fico assim, será que eu já leio? E daí eu não vou ter mais esse livro pra ler. Sabe essa sensação? Porque aqui eu fiquei tão impressionada com a capacidade da Edith Wharton de trazer essa ambientação do final do século XIX em Nova York, aquelas famílias quase castas, o que é bem interessante a gente pensar nesse contexto de um país que é considerado aí um país tão capitalista, um país da liberdade, o país de não ter essa diferença tão grande no sentido de que existem diferenças de classe, né, óbvio, mas no sentido de que você consegue ascender socialmente e tal. Tem toda essa ideia no sonho americano, né? Aparece muito lá em O Grande Gatsby, por exemplo. E aqui a gente tem uma sociedade quase de casta e uma sociedade que se autoprotege do que é estranho, se autoprotege daquilo que pode mudar essa ordem, sabe? Então aqui são personagens que se sentem aprisionados, quase como se eles estivessem ali numa teia de aranha, que não conseguem sair. Especialmente o Archer, que é o protagonista, e ele vai se apaixonar pela prima da sua esposa, que vai surgir como essa mulher diferente que veio do exterior, que vem com cultura, que conhece música, que conhece literatura, enfim, ela tem essa ideia de romper com a ordem social. E você vai acompanhando isso e fica pensando, será que esse é um livro sobre traição, sobre triângulo amoroso? Mas vai muito além disso. E vai falar muito sobre as hipocrisias da sociedade e sobre esses objetivos de vida. Será que vale a pena seguir esses objetivos que as pessoas impuseram para nós, ou no caso para os personagens? Enfim, eu fiquei impressionada também. Fiz um vídeo só para esse livro justamente por ficar impressionada com a forma que a Wharton fez tudo isso. Ela me soou muito como a Jane Austen, no sentido de profundidade de personagens e nessa capacidade de trazer uma história que parece uma fofoca, mas que vai muito além e que representa também as pessoas hoje em dia, sabe? Porque eu acho que é isso que a gente vê em Jane Austen. Nós temos ali uma historinha de amor, mas que traz uma profundidade humana que a Austen mostra a sua capacidade de ver, de observar e de escancarar o ser humano para nós. E a diferença principal é que a Wharton traz muita descrição de personagens, de ambientação, coisa que a Jane Austen não trazia muito, né? Ela focava mais no diálogo. Então eu amei a Edith Wharton e quero mais leituras dessa escritora impressionante. A vida dela também é muito legal, então, enfim, falei um pouquinho sobre isso lá no meu vídeo também. Eu achava que Guerra e Paz tinha sido o melhor russo de 2025, até fazer a leitura de Oblomov, do Goncharov. E eu já falei, inclusive, sobre isso no vídeo dos meus russos preferidos, né? Porque esse livro aqui foi uma das leituras mais impactantes de 2025, e num sentido totalmente diferente dos outros, que foi um sentido muito mais emocional, assim. Foi um livro que me pegou em algumas coisas que me são muito caras e que me fizeram pensar sobre a vida de uma forma, assim, totalmente diferente dos outros.
Porque o Oblomov é um personagem intrigante que basicamente não tem vontade de fazer nada. Talvez um Bartleby russo do século XIX, do contexto do homem supérfluo, enfim. Mas Oblomov representa muitas coisas que até hoje a gente enfrenta. Então, o marasmo, a falta de vontade de fazer as coisas, o medo de fazer as coisas e traz também as consequências dessa imobilidade. Eu acho que isso me pegou muito, assim, porque eu sou uma pessoa que quero estar o tempo todo fazendo muitas coisas. Eu abraço muitas coisas e eu acho que quem me acompanha há um tempo já sabe mais ou menos isso, porque, enfim, eu faço aqui canal, eu trabalho, eu tô o tempo todo buscando alguma coisa produtiva para fazer e ao mesmo tempo eu tenho muito medo do que acontece com o Oblomov aqui. Essa ideia de você ficar sonhando acordado com aquilo que você gostaria de realizar na vida e você nunca realizar, sabe? E chegar no fim da sua vida e você pensar em todas as oportunidades que teve e não abraçou, enfim. Eu acho que é algo que também dialoga muito com o que a gente vive hoje nessa era de produtividade, essa era de sociedade do cansaço e tal. Então foi um livro que me pegou muito, assim. E eu até fico meio emocionada falando sobre ele, porque foi um personagem que me marcou muito, o Oblomov. E a relação que ele trava aqui com os outros personagens, o amigo dele, que é o Stoltz, que é um personagem alemão, inclusive já conversando um pouco com a minha leitura de A Sagração da Primavera, né? E a personagem feminina, a Olga, também é uma personagem incrível. As coisas que ela fala, assim, tem muita reflexão nas conversas desses personagens, que não são reflexões pesadas, sabe? Parecem conversas que, sei lá, um casal realmente teria na vida real e que fazem a gente pensar também sobre a nossa vida, sobre as nossas relações pessoais, enfim. É um livro que me impactou muito. Eu acho que não é um livro que todo mundo vai amar, e tem muitas pessoas que vão começar a ler esse livro e ficar, nossa, esse personagem não faz nada, esse personagem não representa nada, e vai largar o livro pra depois, sabe? Mas pra mim foi uma leitura que me impactou demais. Até hoje eu não consegui fazer um vídeo sobre esse livro, de tanto que ele me impactou nesse lado bem pessoal mesmo, sabe? Mais uma releitura que colocou esse livro definitivamente na lista dos meus livros preferidos da vida, e estou falando de O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Também foi uma leitura que eu fiz aqui na área de membros e eu comentei bastante sobre esse livro. Eu realmente, assim, amo esse livro. Eu acho que esse livro traz muita coisa daquilo que eu amo num bom livro de literatura, que é uma ambientação, um contexto histórico importante, um livro que me faz estudar e descobrir coisas que eu não fazia ideia, que foi esse contexto da Guerra Civil Americana, especialmente do lado do Sul, e é um livro que faz a gente pensar muito sobre o lado humano da guerra, sobre as perdas, sobre a reconstrução necessária, sobre ver também, com um olhar um pouco mais empático, o lado errado, né? Quando a gente considera que aquelas pessoas estão erradas, que elas estão até, né, cometendo coisas horríveis, mas entender o contexto em que elas se inserem, entender que aquelas pessoas também são pessoas, afinal de contas. Eu sei que é um livro um pouco perigoso nesse sentido, que esse contexto faz a gente ficar meio que do lado, né, de coisas que a gente abomina. Mas eu penso que esse também é um objetivo da literatura, né? Não é trazer empatia para nós, a gente também tem que ter empatia com pessoas que fazem coisas horríveis, né? E eu acho que isso é muito bíblico também, enfim. Quando eu fiz um vídeo falando um pouco sobre esse livro aqui, eu recebi muitos comentários meio, assim, conflitantes. Algumas pessoas falando que esse livro não deveria ser lido em nenhuma hipótese, justamente por isso que eu acabei de falar pra vocês. E, por outro lado, pessoas dizendo, assim, que eu fui errada ao dizer que existem coisas racistas nesse livro. Veja só, eu não estou falando que a Margaret Mitchell é uma racista, que ela deveria ser cancelada, etc. Eu tô falando que esse é um livro num contexto específico que a gente não pode olhar de uma forma anacrônica, né? Mas que a gente também não pode ler achando que tudo que tá aqui tá certo, ou que tudo que tá aqui é verdadeiro. Que aqui a gente tem um ponto de vista do Sul que perdeu a Guerra Civil Americana, que foi uma guerra também que falava sobre o fim da escravidão nos Estados Unidos, né? Então, a gente não tá falando de uma coisa só de mocinhos versus vilões e de fim da escravidão versus só a favor da escravidão, enfim. Não era só isso que tava aqui. Mas é um livro incrível, muito bem escrito. E eu acho que ele é um calhamaço que pode ser recomendado para quem tem essa capacidade de ler com uma visão crítica, né, obviamente, porque eu já vi que, né, dá toda uma reviravolta falar sobre esse livro,
mas ele é muito bom de ler para quem tem um pouco de dificuldade com clássicos, medo de ler clássicos, medo de ler livros mais densos, justamente porque ele tem personagens incríveis, ele tem uma escrita muito fácil de ler, muito fluida, porque você fica envolvido naquela história, né? Ao mesmo tempo que é um livro que te ensina muita coisa. E tem uma das personagens mais odiosas e interessantes da literatura, que é a Scarlett O'Hara, justamente porque a Scarlett é uma pessoa má em muitos aspectos, ao mesmo tempo que a vida a tornou assim, né? Não necessariamente 100%, porque eu não acho que a pessoa é 100% formada pelo meio ou 100% formada pelas dificuldades que ela passa, não é esse o ponto. Mas você acaba sentindo, querendo que ela se torne uma pessoa melhor ou querendo que ela veja a vida com outros olhos, sabe? Enfim, não vou dizer pra vocês se em algum momento isso acontece ou não, porque você precisa ler esse livro incrível aqui, mas vale muito a pena fazer essa leitura, né? Estude o contexto, procure o que é verdade e o que não é verdade, procure entender que a história também é uma história contada pelos vencedores, mas esse é o ponto de vista apenas dos perdedores, então você precisa ler com o olhar crítico e precisa pesquisar. Mas vale muito a pena fazer essa pesquisa, você vai aprender muita coisa. Ou mesmo que não queira fazer esse estudo mais histórico da obra, vale pela história em si, pelo enredo em si, que é maravilhoso também. Voltando para não ficção, provavelmente a melhor biografia que eu já li na minha vida, também tem um vídeo específico aqui no canal. Estou falando de Leonardo da Vinci, por Walter Isaacson. Que livro espetacular, que biografia maravilhosa. Se você gosta de biografias, se você gosta de livros de não ficção, se você gosta de aprender coisas diferentes, coisas novas que não estavam no seu radar, por favor, faça esse favor a si mesmo e leia essa biografia. Porque ela é escrita de um jeito maravilhoso, o Da Vinci é uma figura muito intrigante, que tem uma vida muito impressionante, que consegue descobrir coisas e aprender coisas diferentes num contexto dele ali, né, enfim. Estamos falando de Renascimento italiano, estamos falando de Firenze, Florença, né, estamos falando de Roma, e ele vai falecer na França, então existem contextos históricos também que envolvem a vida do Leonardo da Vinci que eu não tinha tanto conhecimento, mas o principal é que Leonardo da Vinci era um grande curioso, e ele observava as coisas, ele prestava atenção nas coisas, algo que a gente não faz mais hoje em dia, né? De parar e simplesmente ficar se perguntando, meu Deus, como que funciona que os pássaros estão voando e eles conseguem ficar flutuando no ar e a gente não, sabe? Ele se fazia essas perguntas, ele chegava no âmago dessas respostas e foi assim que ele se tornou esse grande cientista, esse grande polímata que também escrevia, desenhava e pintava, obviamente, né? A gente conhece ele muito mais pelas suas grandes pinturas, A Última Ceia, obviamente Mona Lisa, A Dama com Arminho, que também é uma pintura incrível, assim. E nesse livro a gente tem todos os detalhes dessas pinturas também, todos os detalhes da vida dele, algumas polêmicas, ele também não era uma flor que se cheire, assim, digamos, em alguns aspectos, mas enfim, falamos tudo sobre isso nesse vídeo, mas fica a recomendação porque é uma biografia espetacular. É um dos melhores livros que eu já li em questão de biografia, assim. É difícil chegar numa biografia tão bem escrita e tão interessante como nessa daqui, do Walter Isaacson. Últimas leituras do ano. Esse ano eu encarei alguns desafios, como vocês puderam ver, alguns calhamaços, alguns livros que estavam meio fora de radar, mas eu também encarei Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que foi um grande desafio vencido e foi um desafio marcante também. Foi o livro que eu também li aqui na área de membros, então tem vídeos mais explicativos, vídeos aprofundando, ajudando a ler esse livro, porque ele sim é um grande desafio, eu considero um livro bem difícil de ler, mas é um livro interessantíssimo, especialmente nesse aspecto de experimentação. O que Guimarães Rosa faz com as palavras, faz com a linguagem, é impressionante, assim. Ele também cria personagens muito profundos, personagens marcantes, como é o caso do Riobaldo e do Diadorim, mas eu acho que o que mais me deixou obcecada por esse livro foi, de fato, o que Guimarães Rosa fez com as palavras e fez com a estrutura de um livro, né? É diferente de qualquer outro livro. E nós temos esse benefício e esse privilégio de poder ler um livro que fez isso na nossa língua, né? Então é interessantíssimo, assim. Ele não se tornou um livro preferido da minha vida, porque geralmente quando eu leio um livro, eu gosto mais de me envolver emocionalmente com o enredo do que com a forma.
E esse é um livro que, em muitos momentos, vai priorizar a forma, né? Mas isso é um gosto pessoal meu. Eu entendo quem fica muito mais impressionado com a forma, e eu também fiquei impressionada com a forma. Mas, no meu gosto pessoal, eu prefiro livros que me envolvam mais com o enredo do que com a forma em si. Isso vai conversar com outro livro que eu também li, outro desafio de leitura que eu li recentemente, inclusive. Eu li no meio já da minha mudança, então foi um livro que eu peguei assim, tá na minha lista, eu quero muito ler, eu tenho medo de ler esse livro, eu não sei se eu dou conta, mas eu quero tentar. E eu dei conta, não entendi tudo de primeira, com certeza é um livro que eu vou reler na minha vida, assim como Grande Sertão Veredas. Eu estou falando de Faulkner e seu O Som e a Fúria. E esse livro, vocês estão vendo, não tem nem marcação, né? Diferente de Grande Sertão, que eu marquei um monte e eu fiz textos, eu, enfim, fiz resumos. Porque O Som e a Fúria eu li sozinha, assim, e eu li numa semana, menos de uma semana. E eu não quis nem marcar porque eu simplesmente fiz uma primeira leitura. Eu já sabia que esse era um livro de primeira leitura e de releituras, por conta da sua dificuldade. Aqui a gente tem 4 capítulos, que o primeiro capítulo é uma narrativa de um homem de 30 e poucos anos com uma deficiência mental grave. Ele não identifica direito o tempo e o espaço, então são pensamentos esparsos dele aqui, né, fluxo de consciência. O segundo capítulo é um cara enlouquecido, surtando, assim, prestes a tirar a própria vida. O terceiro capítulo é de um cara que é basicamente um psicopata, mas que ele encadeia os fatos, né? Você entende aí uma lógica. E o último capítulo, efetivamente, tem a história de um jeito linear e de um jeito um pouco mais sem viés, digamos assim. Então, é um quebra-cabeça. E você fica meio maluco lendo esse livro. Mas, o primeiro capítulo que eu li aqui foi um dos mais impressionantes que eu já li na minha vida. Mesmo com toda essa dificuldade, mesmo me perguntando se eu estava entendendo, se eu estava lendo em grego, sei lá, foi muito impressionante. Por isso que eu nem parei, assim, pra ficar marcando e pensando, não, eu vou descobrir todos os detalhes desse livro. Eu vou fazer isso nas minhas releituras. Eu quis fazer uma leitura, assim, de conhecimento geral, né? E o Faulkner me impressionou muito. Eu já quero ler outros livros dele também. Já quero reler esse livro várias vezes, até fechar todas as peças desse quebra-cabeça. Também é um livro muito desafiador nesse sentido e também mexe muito com a linguagem, mexe muito com a forma, com aquilo que a gente espera de um livro, né, de um enredo, de início, meio e fim. Só que eu acho que o Faulkner me impressionou mais justamente pelo que eu acabei de falar pra vocês. O enredo me impressionou mais, o enredo me deixou com mais vontade de ler. Eu queria entender esses problemas desses personagens, que são problemas muito psicológicos, problemas muito internos, e ao mesmo tempo do que aconteceu na vida deles. Então eu fiquei mais envolvida com essa leitura aqui. Mas como eu falei, né, gente, é totalmente gosto pessoal isso. Eu consigo identificar isso porque eu sei quais são os meus gostos, o que eu gosto mais ou não de ler num livro, né? Grande Sertão Veredas também me impressionou muito e eu entendo perfeitamente quem tem nos seus livros preferidos da vida, mas eu acho que eu gostei um pouquinho mais de O Som e a Fúria do Faulkner por conta dessa ideia do enredo, né? Que eu me conectei mais com o enredo, é basicamente isso. Encerrando aqui com uma espécie de releitura, eu não tenho livro físico aqui, mas eu já falei algumas vezes aqui nos vídeos do canal que esse ano eu comecei meio que do nada também a reler Harry Potter no original. E eu fui até o 4º livro, até o Cálice de Fogo, que eu terminei recentemente, já revi o filme também. Eu tô fazendo isso, eu tô relendo em inglês e depois eu assisto ao filme também em inglês, né, no original, porque eu passei a adolescência, a infância e a adolescência lendo e vendo os filmes tudo em português, né? Então agora eu tô tendo uma experiência mais, digamos, fidedigna ao que Harry Potter era, né? Ao que J.K. Rowling escreveu, efetivamente. E pra mim é uma leitura totalmente de conforto. Eu amo acompanhar essa saga e eu ficava com medo, assim, de reler na vida adulta e de achar muito bobinho, assim, ou sei lá, não amar da mesma forma. E pra mim tá sendo maravilhoso. Então eu tô muito feliz de fazer essa releitura. Então eu vou colocar aqui o Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, que foi o 3º livro, sempre foi meu preferido, sempre foi meu filme preferido também, e ele continua sendo. É impressionante como eu sigo totalmente conectada com essa história, como eu amo esse livro, quando Harry finalmente descobre Sirius Black, que é um dos personagens mais incríveis também, né, dessa história, dessa saga. Enfim, vou colocar aqui, né, essa minha menção a Harry Potter, que continua vivendo no meu coração, e ninguém tira do meu coração, né. E o último livro que eu vou colocar aqui pra vocês também foi uma releitura, e aí
não precisa dizer muita coisa, né, porque foi a minha releitura de Moby Dick, Herman Melville, meu livro preferido da vida, o livro que sempre vai me impressionar. Dessa vez eu fiz a releitura na minha tradução preferida, que é a da 34, mas eu usei muitas notas, muitas outras edições, aí eu fiz, assim, muita anotação no meio do livro, e tem uns post-its perdidos aqui. Eu fiz muita anotação em caderno também, enfim. Foi um deleite, pra mim é sempre uma diversão sem fim fazer a releitura desse livro. Inclusive o material dessa leitura conjunta tá disponível para adquirir, caso você queira minha ajuda aí para fazer essa leitura, porque eu sou uma completa apaixonada, fissurada por Moby Dick, né? Então eu não canso de ler e reler esse livro. Eu acho que sempre que eu fizer essa releitura ele vai estar aqui. Então, se você não sabe o que é Moby Dick, por favor, leia esse livro maravilhoso, que basicamente é uma expedição de Ahab, um homem enlouquecido, contra uma baleia branca, que é Moby Dick, que teria arrancado a sua perna em uma outra expedição marítima. Então, aqui nós acompanhamos do ponto de vista da primeira pessoa, né? É narrado em primeira pessoa do Ismael, que é o nosso narrador, e é um personagem maravilhoso, um dos meus personagens preferidos e narradores preferidos também, porque ele narra esse livro de um jeito totalmente diferente. E no meio dessa expedição, que não é um livro de aventuras, né, nós temos muita filosofia, teologia, muitas reflexões e muitas divagações também desse nosso narrador. Enfim, não vou me estender aqui, senão vou ficar horas falando de novo sobre Moby Dick, que é o que eu fiz na leitura conjunta. Enfim, essas foram as minhas melhores leituras do ano. Agora eu vou mencionar aqui pra vocês duas decepções, pra vocês que ficaram até o final desse vídeo, né? Vocês ganham de presente minhas duas decepções do ano. Primeiro livro que eu terminei e que eu fiquei muito decepcionada, eu já tinha sido avisada sobre isso, tá? Mas, de fato, assim, que livro ruim, que é essa biografia do Ronald Reagan, do Bill O'Reilly, que não é uma biografia, esse é meu ponto. Ele parece ser uma biografia, né, esse livro, porque ele é vendido assim, Ronald Reagan. Aí você vê, talvez seja um livro curtinho, porque ele vai ter aí os principais fatos da vida, beleza. Mas é um livro que no começo tem um monte de fofoca sobre a vida deles, sobre Hollywood, coisas que às vezes nem tem mesmo substrato, tipo assim, diz a lenda que tem uma fofoca aqui, então você fica assim, e por que isso tá nesse livro? E aí você acompanha paralelamente a vida do homem que tentou atentar contra Ronald Reagan, né? O final é um pouco melhor, porque o final é mais bonito, assim, um pouco mais respeitoso com a figura do presidente também. Mas assim, a queda do Muro de Berlim tem 2 parágrafos. Então você tem aqui um monte de coisa inútil, um monte de coisa que não faz sentido ter um livro, e as coisas importantes, as coisas que realmente foram relevantes na vida dele, você tem assim um en passant. Me irritei muito lendo esse livro, não recomendo pra ninguém. Eu já tenho aqui uma biografia do Reagan, que é em inglês, né, só tem em inglês, que inclusive foi um presente do Rodrigo, que me indicou, me falou, esse livro aí é ruim, leia essa aqui. Mas infelizmente é o que temos em português, né? Enfim, me decepcionei horrores com esse livro, não recomendo a leitura. Agora, um livro de ficção que eu simplesmente não consigo terminar, e que ninguém me falou isso, eu não achei ninguém reclamando sobre esse livro na internet, por isso que eu precisei vir aqui reclamar, é Os Noivos, do Alessandro Manzoni. E esse também foi um livro que a gente começou a ler na área de membros, e a gente conversou um pouco sobre ele e tal, e tava todo mundo achando meio estranho, assim, porque, nossa, que início, né, meio chato. Mas a gente continuou, assim, pensando, não, em algum momento esse livro vai ficar bom, porque todo mundo elogia esse livro e ama esse livro, nossa, um dos melhores livros do mundo. Mas assim, meu Deus do céu, eu tô achando muito chato esse livro. Não sei se eu vou conseguir terminar. Basicamente, é um romance histórico que tem como principal mote aqui um casamento que não acontece entre 2 personagens, que é o Renzo e a Lúcia, e são personagens que representam muitas virtudes cristãs, assim, eles são acompanhados de perto por um padre e tal, e muitas pessoas ruins estão tentando fazer com que eles não se casem, enfim, esse é o contexto. E aí tem um contexto histórico também da Itália, antes da unificação, que era sempre ocupada ali por outros reinos, cheia de conflitos. Depois tem um período da peste também, que vai aparecer nesse livro, só que assim, ele é um livro do século XIX, que parece aquela historinha de século XVII, sabe aquela coisa tipo Rei Arthur, assim, que vai contando uma espécie de fábula, e aí os personagens são muito preto no branco, são planos, totalmente planos. Então, é isso, só que num livro do século XIX e com muitas descrições. Então eu acho que não fez sentido nenhum, assim. E
eu achei muito cansativo. Eu realmente não sei se vou conseguir terminar e tá sendo uma grande decepção, porque eu só via elogio e quebrei a cara, que realmente tá sendo uma leitura muito chata e muito arrastada por conta desses elementos aí. Enfim, reclamei. Esses foram os melhores livros e as duas grandes decepções de 2025. Contem aí nos comentários quais foram os melhores livros que vocês leram e quais os piores também. Felizmente eu tive pouca decepção esse ano e, como eu falei, vai muito, né, da gente adaptar o nosso gosto, perceber que tipo de livro vai te impressionar, que momento você deve ler aquele livro também, porque às vezes tem isso, né? Eu peguei os livros para ler no momento que eu tô extremamente cansada. Pode ter a ver com isso? Pode. Mas eu realmente acho que o formato do livro não me agrada. Enfim, contem aí nos comentários, quero saber quais foram os melhores e piores, estou bem curiosa para saber. E para receber mais indicações, porque vocês viram que teve indicação que saiu aqui nas melhores leituras, então adoro receber esses feedbacks de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal, estamos chegando a 20 mil inscritos. Espero muito conseguir chegar nesse marco e até o próximo vídeo.